Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui. Tô trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, falando sobre um pouquinho da polêmica atual, né, do Lula. Passa o ano e ele tem uma polêmica nova para dizer. Se não me engano, no início do ano passado, no final do ano passado, do ano retrasado, ele tinha falado uma coisa sobre agradecer os 350 anos de escravidão à África, né? Soou bem estranho, para se dizer o mínimo. É, ele é ruim com as palavras, né? Quando ele foi presidente das primeiras vezes, ele não tinha tanta dificuldade com as palavras, o que indica um pouco do problema com a idade dele hoje em dia, eu acho, né? Pelo menos a interpretação que eu faço, mas é isso. Já sabe, meu nome é Rodrigo Vilhena, se inscreve aí no canal, dá aquela força, vamos ver o que o Lula falou dessa vez. Lula, ele afirmou o seguinte, abre aspas, afrodescendente gosta do batuque de um tambor, fecha aspas. Fica esquisito, né? Porque, de fato, foi de uma inadequação imensa. Isso que ela fala é curioso, assim, porque se você parar para pensar, é uma questão de estereótipo, né? Eu não sou daquelas pessoas que vê preconceito e estereótipo em tudo. Sei que tem algumas pessoas que se sensibilizam, são mais frágeis nesse sentido. E eu respeito também o ponto de vista de quem achar que isso daí soa como um preconceito. Né? Vai falar assim, pô, tá passando pano pro Lula? Não tô passando pano pro Lula. Isso é um pré-conceito, né? Um conceito já formado de alguma coisa que você tem na sua instrução, de onde você veio e tudo mais. E o Lula é das antigas, né, cara? Não adianta, o cara é socialista, o cara é preconceituoso, ele é assim mesmo. E o que é importante ele não é socialista, né, é comunista. E o que é importante a gente citar sobre essa questão toda, de como que, eu vou começar a falar sobre isso daí de uma vez, porque ele fazer um pré-julgamento, né, mediante a aparência da pessoa, desde que não seja algo negativo, né, que vá ofendê-la de forma que impute, cause um problema à honra, faça com que a pessoa se sinta denegrida, né, negativamente, sinta aquela palavra. Eu sinceramente vejo isso como você fazendo uma referência às pessoas de cor negra que normalmente são mais próximas de, por exemplo, não vou falar do ritmo do batuque do tambor, mas o batuque do tambor talvez seja referência às religiões de matriz africana, né, Umbanda, Candomblé e tudo mais, e vem do continente africano e você não vai fazer normalmente você não vai fazer esse relacionamento com uma pessoa branca. E por mais que existam pessoas do Candomblé e da Umbanda que são brancos também. E também você tem a questão dela estar bem vestida e tudo, o que acaba acontecendo também para isso. Não estou dizendo que foi isso que ele pensou, talvez seja o preconceito dele aflorando mais uma vez, se é que ele é preconceituoso. Mas aí a questão toda é de toda essa estrutura, toda essa montagem. O que é importante a gente salientar sobre isso também. Antes de ver o vídeo, né, eu vou colocar o vídeo dele falando aqui. Aliás, vou deixar para depois que aí vai ficar mais legal ainda. Vamos ver. Essa fala foi dada diante de uma jovem negra que estava no palco de um evento da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nesse discurso, Lula disse que pensou que a mulher fosse uma cantora ou uma percussionista. Vamos ouvir. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que? Nossa, preciso parar aqui agora para poder digerir um pouco, né? A forma como ele fala é tão natural, né? Então, ou é o que eu falei. A parte quando ele chega na parte da namorada já muda um pouco o discurso. Já dá para entender que tem um viés um pouco preconceituoso, porque essa questão de você ser machista nesse nível, né? Machista não é a palavra certa, não é o termo correto. Afinal de contas, se você procurar saber o que é o termo machista, você vai entender. Mas quando ele fala sobre, eu procurei saber se ela era namorada de alguém, tipo, desmerecendo o fato dela estar ali, não de forma direta, mas
ele podia ter ido direto ao ponto e falado assim, pô, essa menina é bonita aqui, super elegante, ah, por que será que ela está aqui? Será que ela é uma engenheira? Perguntei, entendeu? Então, sim, eu acho que ele começou mal e foi só piorando, e foi só ladeira abaixo, porque ele é isso daí, cara, não adianta, e o pessoal fica tentando passar pano para esse tipo de atitude dele, mas vai continuar acontecendo. Agora, o que eu preciso trazer à tona, porque é um discurso delicado para a gente falar sobre o assunto, né? Depois eu vou até trazer um colega meu para poder falar, que ele, aquela história de estar na posição de discurso dele, né, para poder falar e tudo mais. O que eu penso sobre isso é assim, é uma questão de preconceito, mas não preconceito que seja racismo, tá? Ao meu ver, é só como eu interpreto isso. Eu vejo que não é a intenção de ser uma pessoa ofensiva, ou seja, não é um racismo, é uma questão de preconceito. Você tem um conceito já pré-determinado em você e não tem nada de errado de você ter essas pré-determinações de conceito. Afinal de contas, a raça humana, historicamente falando, é assim, né? Então a gente tem um contexto histórico, seja você ou de criação, que você tem esse pré-conceito com a pessoa, né? Pré-julgamento, você avalia a pessoa e segue daquela forma. É como eu falei, seria errado se ele falasse assim, pô, uma garota assim veio da periferia, provavelmente o pai dela está preso. Então, aí seria uma coisa pejorativa e eu acho que seria negativo, sabe? Porque falar que a pessoa gosta de tambor e batuque não é uma coisa negativa. A pessoa que gosta de um batuque ou de um tambor, eu que não gosto, mesmo assim não vejo sendo negativo se a pessoa me confundisse com alguém que gosta de batuque e tambor, entende? Claro que tem a questão racial, que hoje a gente utiliza muito dessa discussão aqui no Brasil, que a gente sabe que vem mais lá de fora, a gente adotou muito esse discurso, mas existe esse racismo aqui no Brasil, sempre existiu, né? Então é difícil a gente separar uma coisa da outra, principalmente com essa questão da polarização, então o pessoal vai tentar falar que foi racismo mesmo. Eu já tenho minhas ressalvas em relação a isso. Acredito que é só uma questão de preconceito, um conceito pré-formado. Não vejo isso como negativo, nunca deveria ter se tornado negativo. E por que se tornou negativo? É por isso que eu estou falando sobre isso. Porque o ideal do comunismo sempre, e o Lula já admitiu ser, ele fala que tem um companheiro comunista agora no STF e tudo mais, então ele tem orgulho de ser comunista, né? O pessoal que fica falando, comunismo não existe mais, existe, tá aí, o cara mesmo, ele mesmo já falou isso, né? O que é importante a gente falar sobre essa questão é a seguinte. Deixa eu puxar minha câmera aqui. O que é importante a gente falar sobre essa questão é que o Lula, quando ele traz à tona essa questão e essa discussão e o pessoal começa a passar pano, é porque quem fala isso realmente não acredita que seja um preconceito, entende? As pessoas que puxam essa bandeira, para qualquer coisa que fala já vira preconceito. E aí eu estava falando sobre a premissa do comunismo, né? Eu vou faltar agora com o nome do autor, porque eu sou ruim com o nome mesmo, mas no canal Cosmopolítica, que eu já falei aqui em outros vídeos, tá? Eu convido vocês a visitar o canal do professor João Eigen, ele é especialista em fascismo, e ele também traz à tona muitos estudos relacionados ao socialismo e ao comunismo do século passado, e era discutido que uma das formas de você dividir a população e fazer com que ela fosse uma população aquém da noção das suas próprias capacidades, né, ou seja, dependente total do Estado, eles julgavam que seria importante as pessoas serem proibidas de falarem o que elas pensam. Ou seja, você criaria uma noção determinística, inclusive da própria língua, né, da linguística. E isso é uma prática que a gente vem percebendo, né, já há alguns anos, das esquerdas, principalmente dos Estados Unidos, Canadá e Europa, que a gente começou a adotar os mesmos discursos deles, né? Infelizmente está pragueando todo mundo. Então a gente acaba sendo proibido de falar determinadas coisas, né? O que é engraçado, eu até vi nos Heróis e Mais um abre aspas aqui que eu vou fazer. Heróis e Mais é um canal que fala sobre cultura pop em geral, cultura geek principalmente, né, nerd, não geek, desculpa. E eles citam num vídeo deles, eu não vou lembrar qual, senão eu colocarei aqui, mas eu vou colocar o canal deles aqui também. São dois conhecidos, dois irmãos, eu não sei, são dois negros também. E eles falam sobre isso, eles falam, cara, negão pra mim, abre aspas,
é um cara que merece o título de negão. E eu sempre vi dessa forma. Tanto é que os meus amigos, né, negros, eu chamo de negão porque, pra mim, é o cara que é o topo da espécie, entendeu? O cara é foda. E, e a gente é proibido de falar essa palavra hoje, assim, de forma aberta, né, por ser julgado como uma pessoa preconceituosa. E esse tipo de noção de desconstrução da linguagem acaba tirando esses vínculos também, que é importante para você combater o autoritarismo, mas também você desconstruir a linguagem faz com que o Estado seja o único determinante do que deve ser dito e o que não deve ser dito. Isso é completamente errado, né? O governo não está aí para ser autoridade nesse nível. Ele não está aí para mandar na gente falar o que a gente tem que falar ou não falar, o que a gente pode falar ou não falar. Eu acho que a gente precisa ser mais humano e lembrar que a gente pode conversar com as pessoas e chegar a um consenso e entender o que está acontecendo, né? E então é isso, vamos ver o que mais que o Lula falou aqui. E tem essa questão dele ter falado, será que é namorada de alguém? Como se fosse o mérito dela de estar ali só por ser namorada de alguém. Tipo, cara, sério, tira o microfone desse cara, não deixa ele falar mais não, vai ficar só queimando seus filmes aí, gente. E essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. Sobre essa fala do presidente Lula, nós pedimos um posicionamento da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que ainda não respondeu. É uma fala que reforça estereótipo, reforça associações negativas, o que tendem a inferiorizar a figura de uma pessoa negra, de um profissional. É quando a gente não consegue entender que, sim, hoje estamos ocupando espaços importantes, não que de um percussionista não seja, também mas isso já é associado desde sempre, há muito tempo. Isso que ela fez é justamente a preocupação em não ser preconceituoso, em não ser ofensivo com outra pessoa. E é uma questão de sentimento. A gente não pode se importar com essa questão. E isso faz com que a gente construa uma narrativa em que a gente siga regras de como falar com as pessoas, tá? Hoje a gente está na internet, tem essa questão de cancelamento. A pessoa que é cancelada é porque ela acha que vai ser cancelada, ela se importa demais com as pessoas que discordam dela, né? Discordar das pessoas é normal. Na minha opinião, pensar em cancelamento é o maior absurdo que existe no mundo moderno, né? Mas ela fez exatamente corroborando com aquilo que eu tinha explicado sobre a questão do comunismo e controle sobre a linguagem. Ela fala sobre não que batuque, etc, não seja, cara, ela precisa se justificar, sinceramente. É óbvio que não é, entendeu? Negativo. Então você vê que ela precisa argumentar dentro do argumento da fala do próprio Lula para dizer que aquilo foi preconceituoso, mas que na verdade dizer que uma pessoa gosta de batuque não é preconceituoso. Então logo, o óbvio é que não foi preconceituoso, né? Então a interpretação que eu fiz pelo menos foi nesse sentido. Eu acho que não foi preconceituoso não, nos olhos de hoje, né? E principalmente do discurso da esquerda foi preconceituoso, né? Claro que a gente precisa ouvir como ela se sentiu, se ela se sentiu constrangida ou não, mas a moça, no caso, né? E o que ela está falando aqui, ela está interpretando e está utilizando dessas falas e das proibições pré-determinadas agora por parte do governo, que é um erro. A gente tem que ter liberdade para a gente falar as coisas da forma mais natural que for possível, né? E a gente tem direito de ser tratado se precisar, no caso do Lula, se ele achar que deve, se o pessoal do governo achar que deve. E ela não precisa ficar falando que o pessoal do batuque não seja digno. É claro que não é, cara. É claro que é digno ser um cara do batuque, entendeu? Só porque você gosta de um estilo musical, você vai desmerecer alguém por causa disso. É óbvio que você não está tentando fazer isso, moça. Entendeu? Você não precisa deixar isso claro. Eu acho que está faltando um pouco desse discernimento dessas pessoas e entenderem que esses discursos estão se tornando cada vez mais
estapafúrdios, vamos dizer assim, né? Vamos ver a finaleira aqui. Já estamos conectados à cultura e à música no Brasil, ao batuque há muito tempo. Hoje estamos fazendo outras coisas muito importantes também. E quando o presidente tem a oportunidade de frear esse tipo de associação, ele faz o contrário, ele reforça esses estigmas em torno da população negra. Então, presidente, vá estudar, vá se letrar, vá se preparar melhor, porque só... Pistolou, hein? Pistolou agora, pistolou. Tá louco, velho. Tá louco. Essa daí ficou nervosa a moça agora, viu? Ah, cara, assim, ela tem aquela história tá no lugar de fala e tudo mais, mas de novo, eu acho que ela tem todo o direito de falar o que ela pensa e expressar a sua indignação da forma que quiser. É claro que ela tem que ser um pouco mais complacente também. Eu acho que falta um pouco disso. Hoje em dia, né, empatia, complacência e tudo mais, mas do contexto que a gente está inserido hoje, a repórter está completamente correta, ela tem que se indignar mesmo, e ela tem que fazer isso em rede nacional, cara. Agora eu quero ver se ela vai durar aí dentro. Vamos ver o finalzinho do vídeo. Gostei demais da pistolagem. Governar com bandeira e colocar no seu Ministério Diversidade, isso é muito importante também, criar política. Acabou o vídeo. Então, ela estava falando sobre governar com bandeira, levantar a bandeira da diversidade e tal. Cara, complicada a situação do Lulinha, do Nine agora, né? Ficou complicado, cara. Mas também ele se coloca nessas situações. Podia ficar só no discurso, mas ele acha que ele é super inteligente e ele vai além. Só que ele parou nos anos 2000, né? E, sinceramente, ele tá meio senil. Se você parar pra ver a mocinha olhando pra ele assim, sorrindo meio sem graça, tipo, nossa, que velho gagá, né? E tal. Mas, pô, é isso. Eu não vou me estender muito, não. Meu nome é Rodrigo Vilhena. Se curtiu o vídeo, já sabe, se inscreve aí, dá aquela força pra mim. Compartilha com os amigos também.